Oi, turma. A gente hoje vai ter livrinho novo. Perturbações Espirituais, do Divaldo Franco com Manuel Filomeno Miranda. O Divaldo, a gente faz uma apresentação desnecessária, né? Mas eu vou dar uma lidinha aqui na biografia dele, que é curtinha. Divaldo Pereira Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, publicou mais de 250 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. Há 70 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Gosto de ler também aqui a prévia, né, que tem na capa, Perturbações Espirituais. Este livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os espíritos infelizes na sua luta inglória contra o Mestre Jesus e sua doutrina. De alguma forma, faz parte da série que iniciamos com a transição planetária e o amanhecer de uma nova era, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Jesus vela pela barca terrestre com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e de misericórdia. Desejamos, com a presente obra, alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Manuel Filomeno Miranda. Aí aqui tem o manual. Preciso apresentar um pouquinho o livro para a gente começar a estudar, né? Então, aqui é o Manuel Filomeno Miranda. Nasceu em 14 de novembro de 1876 em Jangada, município do Conde, Bahia, sendo seus pais Manuel Batista de Miranda e Umbelina Maria da Conceição. Converteu-se ao espiritismo em Alagoinhas, Bahia, em 1914, após o médium Saturnino Favila tê-lo curado de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga, na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Exerceu vários cargos na União, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral em virtude da desencarnação de José Petitinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões da obsessão e desobsessão. Então, a pessoa tem moral para falar sobre isso, né, gente? Não estamos falando com qualquer um, não. Mas, assim, tem gente que fica reclamando do Divaldo, que ele tem algumas coisas assim que são questionáveis e tal. Quem é que não tem? Ah, o Chico Xavier não tinha. Gente, Jesus também não. Tem alguns seres que são mais elevados e outros menos elevados. A gente respeita e pega o que é bom. Eu penso assim. Agora, se tiver qualquer coisa envolvendo dinheiro, como eu já vi que teve, palestra, alguma coisa assim que tem que pagar para assistir, eu não pago, eu não assisto. Simples assim. Mas o que a pessoa tiver de bom, eu pego. Então, questiono muito o lado do Divaldo, essa questão assim, né, de se aquilo que ele está escrevendo é dele mesmo, se não tem alguma coisa que ele está misturando com obras do Chico, se ele é suspeito de plágio, ele é suspeito de pegar dinheiro e não ser para o uso da doutrina. Tem essas coisas. Só que quem sou eu na fila do pão para falar é ou não é? Então, o que eu pego aqui? O que é bom. Quem quiser vai embarcar comigo e vamos lá. Nós vamos aprender o que é bom. Não estou aqui para fazer propaganda nem de A, nem de B, nem quem está certo, quem está errado. Eu estou aqui para aprender. Eu
quero ler, eu quero aprender. Ontem, na hora que eu fui pegar o novo livro no armário, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, quanto tempo eu perdi. Enquanto professora, trabalhando 10, 12 horas por dia, ter que se desdobrar em casa, com amigos, eu sempre procurei ser presente com todo mundo, né? Eu não conseguia parar e ler, porque isso parecia que não ia dar certo para mim. Eu parava um pouquinho, eu comprava livro, parava um pouquinho, olhava assim, falava, muito longo, vai demorar, e eu não tenho paciência para ficar parada. Mas isso aqui tá sendo um bálsamo para mim depois que eu aposentei, porque além de tudo acalma a gente, porque a gente que é ansioso, que trabalha o dia inteiro, que é naquele pique, né? De repente o corpo para assim, fica parecendo que a gente é inútil. E o livro dá aquela calmaria. Ele fala, não, senta aí, vamos conversar, sabe? E aí ontem, na hora que eu abri a estante, eu falei, caramba, tem bastante obra lida já. Se vocês forem olhar lá no canal, tem bastante coisa posta. A gente já trabalhou bastante em 2 anos, sabia? Menos de 2 anos, porque eu vou comemorar a minha aposentadoria ainda em novembro. Em menos de 2 anos a gente já leu bastante, a gente já estudou bastante. Então, para mim, o que importa é isso, é estudar. É dar essa paz, essa calmaria, fazer essas reflexões, melhorar o nosso comportamento. As adversidades vão vir, que nem aqui foi colocado, né? Que o livro vai ser baseado em cima disso. As perturbações que os inferiores causam tentando impedir o progresso dos bons. Provavelmente é isso que nós vamos estar vendo aqui no livro inteiro. Aí essa semana, quando eu tive um problema em casa, eu pensei, essas 2 últimas semanas o problema agravou muito. Eu falei, gente, tá chegando perto do dia de eu fazer uma roda de conversa, tá chegando o dia de fazer uma palestra, eu não tô tendo tempo de sentar, de estudar, de me aperfeiçoar naquilo para levar o melhor para as pessoas. Parece que é uma perturbação que quer me tirar o foco, né? Mas eu vou voltar pro foco, porque a gente sabe que isso acontece, pode ser que seja isso também. Aqui, na introdução do livro, eu vou fazer a leitura, ela é um pouquinho longa, mas para a gente poder entender melhor o que a gente vai estudar, né? Perturbações espirituais. Vivemos num universo constituído de energia que se expressa em ondas, vibrações, mentes e ideias, condensando-se em matéria e voltando ao estágio inicial incessantemente. Nele tudo vibra, pois que não existe o repouso absoluto nem o absoluto caos. Aquilo que se nos apresenta como desordem obedece a princípios fundamentais geradores de futura harmonia. Todo e qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil, influencia o conjunto, nada havendo que não se encontre, produzindo ressonância à semelhança de uma sinfonia de incomparável beleza, cujo conjunto de instrumentos diferentes produz o encanto e a musicalidade perfeita. A matéria nesse indefinível oceano vibratório é a energia condensada, que após a vigência do seu ciclo, retorna ao campo de origem. O ser humano, durante o périplo carnal, é o princípio inteligente do universo, desenvolvendo os sublimes tesouros que nele jazem adormecidos e, através de sucessivas reencarnações, atinge o estágio de vibração sublime, quando se torna espírito iluminado. Nessa larga experiência evolutiva, acumula os valores defluentes das vivências, crescendo sempre na direção da perfeição relativa que lhe está reservada. Em cada etapa, aprimora específicos recursos, trabalhando as anfractuosidades morais resultantes dos tentames iniciais da fase do instinto, atravessando o período da razão no rumo da intuição. Nós estudamos isso aqui. Nós começamos pelo instinto, agora nós estamos na razão e a gente já está entrando no 6º sentido, a intuição. Sob a ação gloriosa do deutropismo, a sua é a fatalidade da plenitude. Enquanto transita pelas faixas mais grosseiras do processo evolutivo, submete-se às injunções penosas que lhe rompem as couraças da ignorância para facultar-lhe o discernimento que o alça do conhecimento à liberdade. Nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, em razão da predominância dos instintos agressivos, da preservação da espécie
que o levam a utilizar-se da força dos ímpetos desordenados que se lhe demorarão na conjuntura de que se constitui. A cada ação sucede-lhe uma reação equivalente. No imenso obscurantismo em que se demora, a divina providência tem tido o cuidado de enviar-lhe embaixadores sábios que o têm tentado despertar para a realidade espiritual que lhe é legítima. Através dos milênios sucessivos, esses amorosos mestres e condutores das massas buscaram demonstrar-lhe a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Cultos bizarros, a princípio, e sacrifícios grosseiros foram as primeiras manifestações da vida estoante dentro do nível moral em que se encontrava, no seu primarismo evolutivo, culminando com a vinda de Jesus na Terra. Abençoando-a com as mais incomparáveis lições do amor que soluciona todas as equações existenciais. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus ensinamentos e, inevitavelmente, adaptou-se às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os. Ampliando a sua compaixão, prometeu enviar o Consolador em hora própria, quando as dores fossem superlativas e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhe os supremos postulados. A legião de seres bem-aventurados que constitui o Consolador traz o Mestre de volta e vem desvelando o significado profundo da existência. Os valores altíssimos da existência física, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental e demonstrando de maneira vigorosa esse intercâmbio entre as duas faces da realidade, material e espiritual. Constata-se desse modo que a inter-relação entre os chamados vivos e mortos é muito maior do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre semelhantes vibratórios, especialmente que se diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Este livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais. Resultantes da suprema ignorância que se permitem os espíritos infelizes na sua luta inglória contra o Mestre Jesus e a sua doutrina. De alguma forma, faz parte da série que iniciamos com Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era. Eu ainda pensei em pegar esse Amanhecer de uma Nova Era, achei que ele era depois desse daqui. Falta de atenção, mas vamos lá, ele vai chegar também aqui. Abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias, dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos grupamentos humanos que dedicam ao progresso e felicidade das criaturas. Jesus vela pela barca terrestre e condula com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e misericórdia. Desejamos, com a presente obra, alertar os companheiros inadvertidos e descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Não tivemos nenhuma preocupação literária, nem nos permitimos deixar dominar por vacuidades humanas, procurando abordar os acontecimentos conforme tiveram lugar, naturalmente com alguns cuidados para que sejam evitadas interpretações indevidas. Temos interesses, porém, que a nossa narrativa simples, quanto nós próprios, contribua de alguma forma para a vivência realmente cristã nas células espíritas que se vinculam a Jesus. Salvador, 15 de junho de 2015, Manuel Filomeno Miranda. Foi ele que fez aqui a introdução do livro. Bom, o que a gente consegue pegar já a princípio, né?
Nós estamos num planeta, num universo, não é só um planeta, mas um universo que ele vibra. Nada está parado. Mesmo quando a gente dorme, nosso espírito está em movimento, não é isso? Você fecha o registro da sua casa, por exemplo, mas isso não impede que a água esteja no cano. Que tenha ar dentro da sua casa, mesmo fechando a janela, a porta. Você está na rua e fala, hoje eu não quero pensar em nada. Estou lá na rua, fecha os olhos e fala, hoje eu não quero pensar em nada. Quando você fala, não quero pensar em nada, você está pensando que você não quer pensar em nada. Então, não tem como ficar as coisas inertes. O que tem movimento e acabou. Ali tem energia. A energia corre e ela vibra. Tem pessoas que quando chegam perto da gente, a gente sente uma energia boa. A gente fala, nossa, parece que eu já conheço de algum lugar. Gostei, não gostei, né? Não me afinizei, me traz uma sensação ruim. Energia. Você vai colocar uma roupa, por exemplo, você vai numa loja, você escolhe uma cor de roupa. Inconscientemente, às vezes, você está escolhendo conforme a sua energia. Não é porque você gosta daquela cor, não é porque você gosta daquele modelo. É a sua energia do dia. Tem muita gente que compra uma blusa e depois fala assim, nossa, o que eu tinha na cabeça quando eu comprei essa blusa? É feia, não consigo usar, não combina com nada que eu tenho. Mas naquele dia você estava num dia mal, ou num dia extremamente alegre, e tomou uma decisão sem pensar. Porque é a sua energia daquele momento, você se deixou levar. Assim, existem nos relacionamentos. O que eu tinha na cabeça quando eu afirmei o compromisso? Hoje é dia dos namorados, né? Então, quantas pessoas hoje falam, aí ó, não faz nada por mim, eu não posso fazer nada porque eu também não quero, não sei como que eu termino esse relacionamento, não sei como que eu comecei isso. Foi a energia do momento. Você naquele momento estava carente, ou você naquele momento estava muito alegre, a pessoa também estava, a energia bateu, você ficou junto. Mas não pensou nas consequências. Aí ele fala aqui, devido à nossa energia, devido às nossas escolhas dentro desse campo vibratório, vai ter consequências. Então, de acordo com as energias que tem em volta, você tem que analisar muito bem elas antes de tomar uma atitude, porque depois de tomada vai ter o retorno. Tudo que a gente comete em ação tem uma reação. A energia é assim. E o que é pior, a energia ela se materializa. Enquanto ela for uma energia vibratória, ainda existem os miasmas, né, que são consequências disso, e que a espiritualidade, pela benevolência de Deus e de Jesus, ainda vem nos evangelhos no lar, limpar, tirar um pouquinho o excesso. Mas depois que materializou, vai fazer o quê? Como é que eles vão acabar com algo que materializou? Sendo espíritos, mesmo que superiores. E o que é que materializa, que para eles é muito dificultoso colocar o dedinho no meio, porque é uma questão de livre-arbítrio, principalmente a nossa doença, principalmente as dores que a gente sente, os sofrimentos que nós causamos ou temos como consequência de um mau uso de energia. Quando materializa a energia mal empregada, a espiritualidade tem um trabalho dobrado para poder nos ajudar. E muitas vezes eles não conseguem, porque aí cabe a cada um de nós desfazer o mal feito. Então, se eu causei doença para mim, quem vai ter que cuidar disso sou eu. Eles podem amparar, eles podem me dar um passe, eles podem me carregar no colo. Jesus pode vir pessoalmente aqui, mas ele vai falar para mim assim, tenha paciência, minha filha. Eu não posso fazer nada diretamente, quem vai ter que fazer agora é você. E como é que a gente vai tirar essa materialização do nosso corpo, do nosso perispírito principalmente, porque do nosso corpo às vezes nem dá mais, né? O estrago foi tão grande, um efizema pulmonar, um problema cardíaco, um problema renal, às vezes não tem mais como voltar atrás. Deus pode tudo, a gente sabe disso. Mas tem coisas que ele não vai colocar o dedo, porque foi uma escolha nossa. Ele vai falar, não, agora você vai até o fim com isso daí, porque senão você não vai aprender a lição. Então tem doenças que são irreversíveis. Tem câncer que cura, tem câncer que não cura. Isso é o que? A materialização de energia que nós causamos ao nosso perispírito. Transbordou e foi para a carne. Lá no perispírito, a equipe espiritual trabalha. Então hoje tem alguns tratamentos em casas espíritas, cirurgia espiritual, apometria, que fazem a limpeza no perispírito para dar uma amenizada, uma equilibrada. Mas aí você vai lá, desculpa gente, você vai lá, faz uma apometria.
Eles vão estar limpando lá o seu perispírito, tirando um pouquinho da sujeira que você largou lá. Só que aí você chega lá fora do centro espírita, você já começa a falar mal de alguém, você já começa a reclamar que tá doendo daqui, doendo dali, a sua energia começa a ser negativa. Sua energia sendo negativa, todo aquele lixinho que foi tirado, o que acontece? Volta de novo. E às vezes volta até com mais força, porque tá aberto o canal que você deseja curar, né? Como se fosse uma ferida. Você vai fazer uma cirurgia, você abre uma ferida e costura. Só que aí você vai lá e começa a forçar essa ferida, ela abre um rombo. E aí vai entrar até o que não tinha lá dentro. Tá dando para entender como é que funciona? Nós estamos em volta de energia. Essa movimentação de energia, ela pode se materializar. E ela materializando, o trabalho é dobrado para a espiritualidade, que muitas vezes fala, agora é a sua vez. É você que vai ter que tirar esse lixo daí. E se foi a gente que colocou, muitas das vezes a gente não aceita. Nós somos ainda tão ignorantes, nós somos ainda tão precário moralmente, como a gente estava estudando ontem no outro canal, Cura e Libertação. A gente coloca a culpa no outro. A gente é tão atrasado que a gente não quer perceber que fomos nós que colocamos o lixo ali. Não, eu tenho raiva do fulano porque ele fez isso, isso e isso comigo. Não, aquele outro me fez sofrer. Nossa, como ele me fez sofrer. Ele me deseja mal. Ele abusou de mim. Ele me fez de escrava. O outro é ingrato. Então a gente começa a colocar o problema no outro e nós estamos mentalizando, nós estamos movimentando essa energia, nós estamos materializando essa energia. Quando eu escutei a primeira vez, e não faz muito tempo isso, eu aprendi faz pouco tempo, que mágoa era a má água que eu carrego. A mágoa, o outro nem sabe mais que eu existo. Ele já tá vivendo a vida dele, já tá com outra, já tá vivendo em outro planeta. Mas eu tô aqui, ai, fulano fez isso comigo, ai, fulano não, né? Quem tá carregando? Sou eu, fulano nem sabe mais que eu existo, ele nem quer saber mais de mim. Se eu tô bem, se eu tô mal, dane-se, ele não quer saber. E aí eu fico aqui naquela neura, porque eu fiz tudo pela pessoa. Esquece, a pessoa não lembra de você, a pessoa não quer lembrar de você. Se um dia vocês tiverem que se cruzar pela benevolência de Deus para fazer as pazes, parabéns. Senão pode ser que essa pessoa nem cruze mais o seu caminho. Não tem que ficar na paranoia. E a gente fica carregando essa má água. E aí essa má água, ela faz o que com a gente? Adoece. Traz tristeza, traz depressão, traz angústia, traz sofrimento desnecessário, porque nós temos coisas mais importantes para sofrer. Quer sofrer? Sofra por coisas importantes. Coisas que você precisa se resolver. E não pelos outros. Cada um, cada um. Cada um é responsável pela sua obra, cada um é responsável pela sua ação e, consequentemente, pela reação que virá. Então, não deseje nada para ninguém, não queira que alguém se dê mal, não precisa. A lei natural é essa. Fez o bem, vai vir o bem. Fez o mal, vai vir o mal. Então, não precisa desejar nada. Quando alguém me pergunta, já me perguntaram várias vezes, você não tem raiva do menino que matou teu marido? Hoje é um dia triste, querendo ou não, é uma data comercial. Todo mundo tá comemorando o Dia dos Namorados, nem que seja um telefonema pra namorada, pro namorado, pro marido, pra esposa, tirando fotinho, postando em Face. Hoje o Face é dolorido pra quem tá com dor de cotovelo. Porque a gente vê lá um monte de casal, feliz Dia dos Namorados e tal. E aí chegou esse dia, eu não comemoro, meu marido não tá aqui. Um menor de 16 anos tirou ele. E aí? Você tem raiva dele? Eu lembro que ele fez o que fez, mas eu não tenho raiva. Porque se eu ficar com raiva dele, eu vou movimentar essa energia, eu vou materializar essa energia e isso não vai para ele, vai ficar aqui comigo. Então não, ele fez o que fez, um dia ele ganha o que é dele, da forma que tiver que ser. A gente viu em Alânia que pessoas que foram prejudicadas pelo Lucas, da história que nós lemos em Alânia, acabaram se tornando filhos dele. E é geralmente isso que acontece, aqueles filhos que a gente fala, nossa, é ingrato, não gosta de mim, né, me maltrata, é ignorante comigo. Será que numa outra vida você não fez algo semelhante a ele? Será que você não fez algo de mal para esse filho? E ali estava um resgate, estava um ressarcimento de dívida? Então tá tudo certo. Se você conseguir pagar, beleza. E se ele não te perdoar, aí o problema já não é seu. Aí o problema já é dele. Eu estava lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, segunda-feira, que eu faço em casa, onde estava dizendo assim, o mal é necessário, mas ai daquele que comete o mal.
Então, nós precisamos passar por algumas doenças, algumas tristezas, alguns problemas para a gente superar, se transformar. Mas ai daquele que comete isso com a gente, porque ele também vai pagar. Vai chegar o momento dele. Então, se o filho é ingrato, se a pessoa não te valoriza, vai chegar o momento dele passar por uma situação semelhante. Ele vai passar por alguma situação que ele vai ter que ressarcir essa dívida. Aí veio o De Luca aí na semana passada dizendo: a gente não precisa pagar na mesma moeda. Não é porque fez o mal que vai ser o mal que vai vir até aquela pessoa para ela pagar. De repente, uma pessoa que desfez da mãe idosa e doente. Numa outra vida, ele vai vir como enfermeiro de idoso. Pode ser. Então, a nossa vida ela é tão ativa, é tão movimentada, tão dinâmica, que hoje a gente está aqui, depois a gente está aqui, e assim vai. Então, não tem uma linha reta. Olha, a Patrícia nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer. Não, a Patrícia vai ter altos e baixos, né? Que é o batimento cardíaco que a gente diz. Se ficar a linha reta, morreu, acabou. E o morreu, acabou para o espírito não existe, só o corpo, o espírito não. Então, essa energia condensada ruim para nós é obra nossa mesmo. Não, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que eu sou caridosa, eu ajudo, eu faço, eu aconteço, e em minha volta sempre acontece alguma coisa. Vai acontecer coisa ruim. Você é um espírito imperfeito. Você não é um espírito puro. Você pode ser bom, mas você não é perfeito. Então vai acontecer. Ah, mas não fui eu que criei. Foi, seja nessa vida ou foi em outra, porque não existe injustiça de Deus. Existe a injustiça dos homens, que são imperfeitos. Mas de Deus não tem injustiça. Então não adianta, isso aqui não é meu, eu não vou pegar porque isso aqui não é meu. Tudo que está em nossa volta é nosso. Cabe a gente desfazer como fosse um balão que vai voar. Aquilo que não está servindo, aquilo que está impedindo a gente de voar, a gente joga fora, né? Que é o peso. Mas isso não significa que esse peso são todas as pessoas. Eu quero ir lá para o meio do mato, eu quero ir para uma ilha deserta, eu quero sumir. Ter um dia assim, uma hora assim, é normal. Todo mundo quer e precisa, e faz bem. Mas você querer se isolar de todo mundo e falar assim, eu não quero mais saber de mulher, eu não quero mais saber de homem, eu não quero mais saber de filho, eu não quero mais saber de pai, eu não quero mais saber de trabalho, eu vou jogar tudo pro alto e vou viver sozinho. Vai, fica 5 minutos sozinho e fala pra mim o que deu. 5 minutos, sabendo que nunca mais você vai ver ninguém. E conta pra mim depois o que vai dar. Você entra num desespero total. Porque é o que um ditado besta que tem aí, que fala assim, ruim com eles, pior sem eles. Muito pior. Porque sozinho a gente entra em parafuso. Ainda mais se ficar refletindo sobre as coisas. Você vai falar, poxa, por que eu vim parar aqui? Por que eu tô aqui sozinho? Por que ninguém me quer? Aí começa a entrar aquela depressão do tipo assim, eu sou um escroto mesmo. Sou uma pessoa que não serve pra nada. Daqui a pouco vai estar lá sozinho no meio do lugar, lá da ilha que você escolheu, e vai querer se matar por tédio. Se fosse para o ser humano ser sozinho, Deus teria feito a gente para ser sozinho. E ele não fez. Ele fez para a gente ter movimento, para a gente ter aprendizado. E para isso a gente precisa do convívio. A gente precisa de outras pessoas, sejam elas boas ou ruins, sejam elas perfeitas ou totalmente imperfeitas. E nessas materializações de energia negativa, a gente atrai uma situação que eu acho que é a primordial que vai ser falada no livro. As perturbações. Quando a gente movimenta as energias negativas, nós estamos mais próximos de espíritos mais ignorantes do que os bons. E eles atuam em nós. E eles são espertos. Não tem espírito ignorante que não seja esperto. Pode até não ser inteligente, mas eles são espertos. Eles veem, sentem, ouvem tudo. Que até a gente não ouve, não sente, não vê. Então, a gente está praticamente mergulhado numa energia negativa, se a gente colocar nesse pé, né? A gente está mergulhado numa energia negativa, a qual não favorece o nosso crescimento, mas alimenta o outro que precisa disso. Então, ele não vai querer sair de perto de você. Ele vai querer ficar ali se alimentando, que ele não é besta. Aquela energia super dá força para ele. Eu vou ser besta? Eu vou lá para debaixo do sol para pegar um solzinho, para ganhar uma energia da vitamina. Se tá gostoso, eu vou sair daqui por quê? Agora, se torrar, aí não, aí eu saio, aí me incomoda.
Então, o que me incomoda, eu não saio, eu fico. E é óbvio que uns caras esses seres mais malignos, mais inferiores, eles vão se alimentar do quê? Pensamento negativo, maledicência, promiscuidade, drogadição, vício. Tudo aquilo que eles fizeram a vida inteira que agora eles não têm corpo para fazer. Então eles vão usar o corpo de alguém. Ah, mas eles entram no meu corpo? Não, ninguém entra. 2 corpos no mesmo espaço não existe. A ciência já provou isso. Eles não vão entrar no teu corpo, mas eles vão te subjugar. Sabe quando você tem uma pessoa do teu lado? Quem já passou por um relacionamento abusivo sabe o que eu tô dizendo. A pessoa, tudo ela te acusa, tudo ela diz que você é o culpado. Tudo, você vai falar para ela assim, eu não gostei do jeito que você me olhou. Aí ela volta para você, mas eu te olhei assim porque você fez isso, isso, isso. Então isso é um relacionamento abusivo. A espiritualidade inferior, ele tem esse dom de jogar para você de volta. Então, minha vida não tá indo bem porque eu devo estar acompanhada com um espírito aqui. Eu vou lá pro centro espírita para ver se tira esse espírito de mim. Que ele saia de perto de mim. Só que ele vai falar o quê? Eu tô perto de você porque você me chama. Eu tô perto de você porque você bebe. Eu gosto de beber. Para de beber que eu não ando com você. Aí a gente vai lá na câmara de passe, conversa com um espírito desse e fala, meu irmão, deixa o carinha andar sozinho, larga dele, deixa ele viver a vida dele, perdoa. Ué, eu perdoo, eu deixo. Agora pergunta pra ele se ele me deixa. Ele me chama. Aí o que a gente faz numa situação como essa? Então essa questão da vibração, né, ela é muito, muito importante entender. Por isso que na hora que eu bati o livro entre esse e o outro, que tem esse outro que ele citou aqui. Cadê? Qual é o nome? Ai. Amanhecer de uma nova era. Entre esse e amanhecer de uma nova era, eu falei assim, já tô falando de transição planetária tantas e tantas vezes. Falei, eu vou pegar esse perturbação espiritual porque isso aqui impede uma transição planetária. Você fica à mercê de espíritos inferiores. Eu, na minha cabeça, imagino que seja isso, porque eu não li o livro, ó. Novinho. Não tenho bola de cristal, é novinho. Mas eu imaginei pelo tema, falei, a gente vai estar trabalhando uma coisa séria. Porque se a gente quer evoluir, a gente tem que parar de aceitar as perturbações. E as perturbações, nós temos a chavinha liga, desliga. Então eu espero que com esse livro a gente possa aprender a desligar essa chavinha. Que essas perturbações não façam parte do nosso dia a dia. Que elas possam ser compreendidas por nós, ser trabalhadas por nós, para que a gente evite elas. Consertar depois do mal feito é muito mais trabalhoso. Então vamos ver se a gente consegue prevenir. Né? Eu como professora, eu sempre trabalhei com os alunos isso, falava, é melhor prevenir do que remediar. Se você acha que você pode ficar viciado, não beba. Se você acha que você pode gostar de droga, não chegue perto. Então vamos prevenir. Né? Quem sabe é um manualzinho, eu espero que seja um manualzinho assim, da gente mentalizar coisas boas e evitar as obsessões. Espero que seja isso. Se não for isso, tá valendo. De qualquer forma, essas perturbações espirituais que o livro vai citar, eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante na caminhada dessa transição planetária, que nós primeiros temos que fazer a transição. Nós temos que nos tornar melhor. Se a gente não se tornar melhor, a transição não ocorre. Nós estamos atrasando a transição planetária. Para vocês terem uma ideia como que nós estamos atrasados. Já era para ter ocorrido. Já era para ter tido a transição total. E não foi ainda, porque nós estamos atrasando o passo. Nós, mediante as nossas ações, pensamentos, as realizações mal feitas. Vamos lá. Vamos trabalhar isso, né? De forma que a gente possa se tornar. A ideia sempre é essa, pelo menos desde quando eu abri o canal, é que a gente estude, se aperfeiçoe, melhore, ache os nossos erros, conserte a tempo. Quem sabe? A tempo que eu digo assim, quem sabe a gente vai ter a oportunidade de se manter nesse planeta. A gente viu lá na Alânia Jordan. Eu fiquei apaixonada, mas eu tô aqui na Terra, então eu tenho que ser puxa-saco de onde eu tô. Se aqui vai se tornar melhor, eu quero ficar aqui. Agora, se aqui não fosse, tá, a promessa é para tanto tempo, eu falo, não, então vamos lá, Senhor, tem jeito para Jordan? Mas eu ganhei uma esperança muito grande através do livro Alânia, de verdade, eu ganhei uma esperança muito grande de que existem planetas melhores, existem condições melhores de fato, tanto detalhe que foi colocado naquele livro, impossível a gente não acreditar.
Tanto é que ontem eu entrei em contato com o Áureo Gonçalves, ele tem o Instagram, aí eu não sei se é ele que faz o trabalho no Instagram, se tem alguém que é responsável por isso, mas de qualquer forma tá lá o nome dele, né, os vídeos que ele posta, muito interessante, o Instagram dele é muito interessante mesmo, Áureo Gonçalves, quem puder entra lá no Instagram dele, tem vídeos no YouTube também. Aí ontem à noite eu tava dando uma olhada porque o Gilberto chegou a citar aqui no canal que tinha uma outra obra dele. Aí eu peguei e fui pesquisar, não achei. Eu encontrei lá um materialista, como é que é? Alguma coisa do materialismo. Esqueci o nome. O Gilberto falou aí no canal. O acordar de um materialista, alguma coisa assim. Aí eu fui pesquisar, não tem. Aí eu imagino que essa citação que o Gilberto falou, esse tema que ele falou, deve ser em relação ao próprio Lucas, o despertar de um materialista. É isso que o Gilberto falou aqui no canal. O despertar de um materialista, eu acredito que seja o Lucas, da história da Alânia, porque não tem outra obra do Áureo Gonçalves, não achei. Pelo sim, pelo não, eu sou curiosa, eu entrei no Instagram e mandei a pergunta para ele. Se ele que dirige o Instagram, eu não sei, mas eu mandei a pergunta lá no Instagram dele. Eu falei, você tem outras obras, tal? Porque a gente fez um trabalho de estudo no YouTube e eu queria dar continuidade. Então hoje eu vou ver lá no Instagram se ele deu uma resposta e depois eu falo para vocês. Né? Geralmente as pessoas não respondem, pessoas estranhas, né? Mas vamos ver se na minha curiosidade eu conseguir atingir isso daí, a gente vai saber através do próprio autor se ele tem outras ou não. E enquanto não aparecem outras obras do Áureo, a gente vai indo aqui diversificando um pouquinho, né? Os autores que estão mais próximos, que eu pelo menos, eu gosto dessas obras. Às vezes o Divaldo e o Chico tem um problema comigo. O Chico, quando é o André Luiz, eu e o André Luiz a gente não se entende. Por quê? O André Luiz é inteligente demais e eu não. Então, quando vem algumas palavras que tem que ler e eu não consigo ler, com certeza eu também não consegui entender. Então, essa dificuldade, o André Luiz, o dia que eu tiver condição espiritual para chegar perto dele, eu vou levar meu pau de macarrão, porque ele me colocou em cada uma aqui que só Jesus, né? Eu não consigo entender, aí fica difícil de passar para vocês. Quando é o Divaldo, a Joana de Ângeles, ela tem uma linguagem bacana, bem suave, eu pelo menos acho. Mas o Manuel Filomeno Miranda tem uns momentos que ele enrola a língua aqui também, que nem agora no comecinho falou, eu tentei ler a palavra, engasguei e não consegui falar. E vou terminar aqui, cadê a palavra? Ai, perdi ela também. Mas tem uma palavra aqui que eu falei que eu não sei o que significa. Então, falei e tenho que pular. Eu, como professora, sempre ensinava aos meus alunos o seguinte: quando você não entende a palavra, das duas uma. Se você tiver um dicionário na mão, corre e lê. Se você, aqui no vídeo não dá para eu poder entrar na Google e saber o que é. Eu vou ter que encerrar o vídeo, né? E eu não faço vídeo gravado, editado, né? Eu só gravo. Aí a palavrinha que aparece, e eu falo para os meus alunos, a palavra quando aparece, se você não tem um dicionário para descobrir o que é, pula aquela palavra e tenta fazer sentido na frase. E foi o que eu fiz. Porque realmente a palavra que eu li e não entendi, e agora não acho ela para falar de novo. Bom, nem a leitura dela eu soube fazer, bem dizer. Então, algumas vezes o Manuel ele faz isso comigo. Eu vou ler e não consigo entender, mas faz parte, né? Do nosso estudo faz parte. Por isso que seria legal ter as pessoas no canal comentando sobre os estudos, porque aquilo que eu não consigo, eu vou aprender com vocês. Mas aí, vocês deixam só o Gilberto participar, gente. Falem também, todo mundo que curte, que gosta. O ideal aqui não é acumular curtida. Eu só temo assim, porque falaram que no YouTube funciona da seguinte forma: se não tiver curtida, não tiver, inscrição, parece que a gente perde o vídeo. O YouTube entende que você não serviu para nada e ele exclui aquele teu vídeo. Eu não sei se isso acontece de verdade, mas se acontecer, é um trabalho meu jogado fora, que não vai chegar nas pessoas quando elas precisarem, assim como eu também precisei. Se eu quiser, eu tenho que voltar lá e estudar aquele tema novamente. Eu vou perder esse vídeo, porque eu não gravo em outro lugar, só gravo no YouTube. Então, eu só fico chateada se a gente perder. Mas se não perder, eu não tô aqui para ganhar curtida, inscrição. Meu interesse não é esse. Meu interesse é estudar e aprender. E como eu tenho memória curta,
eu provavelmente vou precisar voltar em alguns vídeos, e aí eu tenho medo de perder esses vídeos. Qualquer coisa eu vou ter que voltar no livro, né? Aí a preguiça é grande, vocês entendem isso, né? É uma imperfeição imoral muito grande, fala sério, né? Mas é isso, tá bom? Então hoje a gente deu o primeiro passo, vamos entender aí a questão principalmente de energia para a gente poder entender os próximos capítulos. Aqui dentro no prefácio, no sumário, né? Ele coloca 17 tópicos. Então nós vamos ter aí 17 encontros, pelo menos. Se os textos forem muito longos, cada tema, aí eu vou dividindo. Mas provavelmente a gente consegue, com a paciência, né? Que a gente tem que ter paciência. Com a paciência a gente vai lendo um capítulo por dia, vão dar em torno de 17 encontros. No máximo aí, uns 20. Quando tiver uns textos mais longos, a gente divide. Mas eu pretendo um por dia, um por dia. Aí, em 3 semanas e meia, a gente acaba. Fiquem com Deus, gente. Até!